tarde. Obrigado a todos por estarem aqui. A gente vai dar início à nossa a nossa quinta palestra da Produdados, né? E nessa palestra a gente vai falar da ciência de dados, pesquisa operacional, né? Importância e impacto em logística. Quem vai fazer a apresentação para a gente vai ser o Guilherme de Freitas Coelho, coordenador de dados da Renner, o Bernardo Ignarra, foi italiano, acho que é Inhara, né? Caraca, primeira vez que alguém acerta, recrutamento. E a Ana Carolina, também coordenadora de dados da Renner. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a vocês por terem aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz por poder trazer o pessoal que está aí com a mão na massa no dia a dia, trabalhando com muitas das coisas que a gente acaba conversando com os alunos em sala, tá? Então, agradeço também, aproveito para agradecer aqui em nome do pessoal lá da USP também, que não se conectaram agora, mas depois terão acesso ao vídeo, tá? Então, o tempo é todo de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente, tudo bom? Bom, meu nome é Guilherme Coelho, tá? Como o Dalton comentou, eu estou aqui com a Carol e com o Bernardo para a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente usa ali algumas ferramentas de ciência de dados e pesquisa operacional. E eu vou fazer só uma correçãozinha aqui no início, é que quando a gente foi procurado para fazer essa palestra, eu pensei em falar apenas sobre logística, e aí, no meio do caminho, a gente pensou, podemos abrir um pouco mais, e a gente convidou a Carol convidou a Carol para trazer um pouco outro tema de ciência de dados que é aplicado fora da logística também. Então, eu vou compartilhar a apresentação aqui, e vocês vão ver que o título dela mudou ligeiramente. Tá? Então, em vez de ser aplicada à logística, aplicada às operações das lojas Renner. Tá? Vocês já estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Tá bom. Sim. Então, a gente vai começar aqui, o Bernardo ele vai começar falando um pouquinho sobre a empresa, sobre como é que a marca lida com seleção, com atração de talentos, alguns programas nossos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de otimização e simulação em pesquisa operacional que a gente vem usando aqui na diretoria de dados. E a Carol vai falar um pouco sobre ciência de dados e como é que eles têm aplicado isso na parte de forecast. E depois a gente encerra e abre para perguntas, tá bom? Show de bola, valeu. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal, aí, por estarem aqui com a gente, professores, valeu. A gente está aqui, né, com vocês, compartilhando esses pontos e tal. Tem várias camadas, né, de vários objetivos distintos, né? Um é a própria troca de experiências, compartilhar conhecimento e tudo mais, é sempre super importante. E como o professor disse no início, né, eu faço parte do RH da Renner, das lojas Renner S.A., e especificamente no time de relacionamento com talentos, né? Então essa ação, ela não deixa de ser uma ação de relacionamento com talentos. É uma outra camada dessas que eu mencionei, que a gente vai cumprindo quando vem fazer ações do tipo, né, que os professores, o Guilherme me convidaram aí, e aí a gente está prontamente junto aí para contar um pouco. Esse slidezinho, ele mostra três programas do time de relacionamento com talentos, dois deles, né, os dois últimos ali, a Missão SA e o Trainee, Transforma Trainee, são os nossos programas de estágio e trainee, então, bem estruturados, como o mercado conhece, né, que toda empresa tem seu programa de estágio de trainee. A gente fica muito feliz de falar sobre eles e mostrar a oportunidade, caso vocês julguem interessante para a carreira de vocês em algum momento e tal. E o programa Circuito. E aí, pode passar, Guilherme, por favor. O programa Circuito, ele é tudo o que não é estruturado, tudo o que não é o que o mercado está acostumado a ver por aí, entra no programa Circuito. Então, quando a gente vem numa universidade compartilhar conhecimento, até um recado para os próprios professores aí, né? Quando nos convidam para participar de alguma disciplina, aliás, esse é um programa bem legal que a gente tem feito aí com outras universidades, e abro o convite aí para o professor Dalton e para os demais que estiverem escutando, que a gente pode levar cases Renner,
cases reais para vocês desenvolverem ao longo do semestre. A gente pode levar profissionais para tirar dúvidas, e aí ao final do semestre, ou quando vocês acharem melhor, a gente corrige, avalia. Isso é uma das ações que o circuito faz. Como hackathons, participação em eventos de mercado, né? TDC, Big Data Week, etc. e tal. Então, está tudo aí dentro do circuito. Bom, agora, pessoal, vou fazer um zoom outzão, tá? E aí vou descendo, e aí, obviamente, vai entrando na fala do Guilherme, da Carol e tudo mais. Mas, muitas vezes, a gente precisa contar do ecossistema das lojas de GNLSA, né? Então, todos esses negócios que estão na tela aí, que estão aparecendo na tela, fazem parte desse ecossistema, tá? Então, a Renner, geralmente as lojas que a galera mais conhece de pronto, né? E então a Camicado, a Yukon, que é a nossa moda jovem, a Ashore com a moda plus size, Realize com os nossos serviços financeiros, Repassa, moda sustentável. Que a galera já começa a linkar uma coisa a outra, né? Esse slidezinho é bem disso. E aí, para vencer o nosso tempo aqui, vou comentar com vocês, é óbvio que esse slide aí tem muitas informações, né? Mas é interessante ver um pouco da magnitude do nosso negócio aqui nas lojas de GNLSA, né? Então, esses grandes números aí, né? 638 lojas pelo Brasil afora. É um número que eu gosto muito também, que é o 19 milhões de downloads no app da Renner, né? O app de moda mais baixado. Então, a gente tem o que mais ali? 5 centros de distribuição, os 5 negócios que eu mencionei anteriormente, os 25.500 colaboradores. Então, tem alguns números legais aí que mostram o tamanho do nosso negócio, né? E o alcance dele não só nacional, como internacionalmente também, né? Esse é um mapinha aí do Brasil, tem ali Uruguai também com 8 lojas, e Argentina também. Dá para a gente ter uma noção aí de quantas lojas que a gente tem, em todos os estados tem lojas. Esse é um mapinha bem legal para ver o alcance, né? O alcance internacional, vamos dizer assim, que a gente já alcança. Um pouquinho do histórico ali também, né? Justamente para ir contextualizando vocês aí um pouco para a fala do Guilherme e da Carol. O nosso início ali em 1912, né? Já era o iníciozão de tudo, né? Até 1965. Aí começa que o principal produto eram as capas, né? Que protegia tanto o cavalo quanto o cavaleiro ali. Bem iníciozão mesmo, né? Fotinho ali em preto e branco e tal. E aí, então, começa a ocorrer uma profissionalização da gestão ali, né? A empresa ainda familiar, em 1991 até 98. A imagem que tem ali é o que a gente chama de encantômetro, né? Que é aquele computadorzinho ali que fica no final da loja, onde você, quando sai ali, você menciona se a sua experiência foi verdinha, amarelo ou vermelho. E sempre que alguém menciona a amarela ou a vermelha, tem um colaborador ao lado ali para ele tentar entender e tal. Então, de certa forma, a gente já colocava ali o cliente no centro desde a década de 90, né? Onde isso não era tão falado quanto hoje, né? Com toda essa coisa do cliente no centro. E então, de 98 para frente, né? A empresa, o ecossistema se torna uma subsidiária da JCPenney. De 2005 a 2012, né? As ações na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores, o e-commerce, a Camicado, o CD do Rio de Janeiro, o negócio expandindo, né? E aí, então, se torna uma fast retailer, com um negócio no Uruguai, a Realize se une com os serviços financeiros, a Ashore nasce também. E aí, então, de 2018 para cá, todo o ciclo digital, né? Que a gente fala sobre o ecossistema de moda lifestyle, abre lojas também na Argentina, começa com a Repassa, que é o nosso negócio de moda sustentável, e muito pela frente ainda. Estamos em 2012 já. Aqui também é sempre legal trazer, né, justamente para uma identificação aí de vocês, né, olharem, ver se bate com vocês aí, se é legal conhecer também, né, os valores que a gente tem aqui. O encantar é o valor número 1, né, a gente costuma dizer que nós somos encantadores de clientes ali, que é justamente buscar superar essa expectativa do cliente, né. É o que orienta bastante, assim, todo o nosso trabalho, sabe? A gente está sempre pensando lá na ponta no que a gente faz aqui no nosso trabalho do dia a dia, como que isso impacta o cliente que está lá pelas nossas lojas, pelo nosso e-commerce e tal. E aí vem outros demais, né? Como nosso jeito, valor gente, valor de dono de negócio, obstinação por resultados, qualidade e sustentabilidade. Vale a pena dar uma mergulhadinha depois e talvez no nosso site e tal, se quiser saber mais, é claro, né? Um pouco aqui do ecossistema de moda e lifestyle, é legal a gente ver ali que os negócios estão bem no meio desse diagraminha aí, né? Renner, Yukon, Realize, Ashore, Camicado. E aí em volta, estratégias do que a gente quer evoluir, né? O que a gente está fazendo agora no momento, né? Tudo isso circulado ali pela cultura do encantamento, tá? A gente vê ali
circuladinhos, a linha pontilhada. A gente tem o nosso marketplace com os sellers, né? Então, quando você entra hoje no nosso e-commerce, você vê outras lojas ali usando de marketplace. Todo o conteúdo que a Renner gera, não só nas redes sociais, e com influencers e tudo mais. O sistema de fidelidade, né? Loyalty. As soluções financeiras através da Realize. A omnicanalidade, que é um conceito um pouco diferente do multicanal, né? A omnicanalidade você consegue resolver tudo em todos os canais. Então, finalizar a sua compra, no caso, né? Seja no WhatsApp, seja no e-commerce, seja na loja física, está tudo interligado, né? E desse slide é interessante saber isso também, para não mergulhar muito. Fechando aqui um pouco, né, sobre o Incantec. O Incantec, pessoal, é o posicionamento de tecnologia das lojas Renner S.A., tá? Então, a gente se coloca como uma comunidade, né, que une aí as diretorias de tecnologia, dados, agilidade e digital, para a gente contar como que a gente faz como a gente opera a tecnologia, como a gente adiciona isso no nosso ecossistema de modo lifestyle, como a gente faz ele crescer com um único propósito ali de encantar a todos. Então, como toda grande empresa, né, que precisa contar que está caminhando nessa direção, a gente criou o Incantec, o valor do encantamento mais tecnologia, para contar isso para o mercado, como é que a gente faz. Né? Vocês devem acompanhar aí o pessoal que está mais ligado aí nesses movimentos corporativos, né? Como que as grandes empresas têm feito, né? Sempre tem um posicionamento específico para a tecnologia quando se fala de grandes empresas e tudo mais, né? As nativas digitais geralmente não trazem muito isso, que elas já nasceram no mundo digital. Mas, enfim. E aí, beleza. Esse é um slide bem importante. Vou passar os links aí para os professores depois compartilharem com vocês também. Mas é um slide de fique com a gente, né? O primeiro QR Code é o de vagas do Incantec, ou seja, as vagas de tecnologia que a gente tem aqui, para vocês que querem dar uma olhada, querem entender como é que querem se testar, querem se inscrever em processos, fiquem à vontade, vai ser um prazer aí receber a inscrição de vocês, participarem do processo seletivo e, quem sabe, vir trabalhar aqui com a gente, com o Guilherme, com a Carol. O nosso banco ali de programa de estágio e trainee, então o trainee vai começar em menos de uma semana que vem as inscrições já abrem, bem legal também. E, para quem não está pensando em nada disso no momento, a gente tem uma comunidade do Discord que é bem legal ali no sentido de você busca o tipo de conexão que você quer com a gente. Você quer um benchmark para entender como é que a gente faz tal coisa, você quer conversar com alguém de dados para saber como é que é o dia a dia, entender como é que é a carreira, você quer qualquer outra coisa. E serve, inclusive, para os professores, tá, professores? Se quiserem, vai ser um prazer receber vocês lá, justamente para pensar esses possíveis projetos. Bia, eu quero trazer aqui a loja Renner para fazer um projeto aí no semestre que vem junto contigo, junto com vocês aí. A gente pegar um desafio legal, um desafio de forecast, um desafio de criar um algoritmo para deduzir lá a malha logística lá que a gente vai operar em algum momento, em alguma região. Fiquem à vontade aí de pensar possibilidades. Essa comunidade do Discord é para isso, né? Muitas vezes essas ações a gente vem e fala de forma bem unilateral, né? Tem momentos de dúvidas ali no final, mas, enfim, a comunidade do Discord é bem bilateral, né? A gente pode falar, mas vocês podem trazer tudo, a forma que vocês quiserem se relacionar com a gente. E é isso aí. E eu passo esse link para vocês depois. Por favor, fiquem à vontade aí também. Passo o meu LinkedIn, coloco no chat aqui para os professores compartilharem. E é isso aí. Manda ver, Gui. Muito bom. Obrigado, Bernardo. Acho que agradeço esse jabá aqui maravilhoso da companhia. A gente segue agora para a parte da apresentação em si, né? Mais conteúdo mais alinhado ali com o evento, né? Então, como eu tinha falado, né? A gente tinha pensado em fazer um primeiro momento só falando de logística, depois a gente resolveu abrir um pouco mais, falar da companhia inteira e mais ações, né? Fora da logística também. Eu trabalho na diretoria de dados junto com a Carol, mas eu trabalho exclusivamente com logística, né? E ela está voltada ali na parte de previsão de demanda. E a ideia aqui é a gente fazer um paralelo entre o que a gente entende que é ciência de dados e o que a gente entende que é pesquisa operacional, como é que essas coisas se falam, né? E como é que vocês podem usar essas duas grandes grupos de conhecimento aí para atacar os problemas do dia a dia que vocês vão enfrentar ali nas grandes empresas, nas empresas em geral que vocês forem trabalhar, tá? Bom, aí a gente passa para esse slide aqui para fazer um paralelo aqui, né?
entre essas duas grandes áreas. Tá? Se vocês forem olhar no mercado hoje, a gente tem um hype muito grande de ciência de dados, eu acho que até por um desses motivos que esse evento acontece, né? Mas aí, quando a gente fala do curso de engenharia de produção, propriamente dito, a gente tem uma grande área também, que é a área de pesquisa operacional, que está muito ligada ali com dados também, e que eu acho que a gente pode ganhar muito falando das duas coisas e trabalhando nas interseções dessas áreas, tá? Então, eu coloquei aqui uma tabela, né, para a gente comparar as duas. Então, olhando aqui, né, tipos de modelo, a ciência de dados, a gente está falando geralmente de modelos preditivos, recomendação, pesquisa operacional, modelos prescritivos, que qual é a decisão que eu preciso fazer, né, dado algumas restrições. O objetivo de cada um na ciência de dados é ter um insight sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu, e conseguir, de alguma forma, prever o futuro, e na pesquisa operacional, tomar decisão sobre o futuro. Então, vocês começam a ver que a gente pode usar o input de um para trabalhar o output do outro, né? Alguns tipos de problema aqui, né, na ciência de dados, são problemas de correlação, causalidade, séries temporais, clusterização, teste de hipótese, teste AB, análise multivariada, regressão, enfim, uma infinidade de coisas aqui. Em pesquisa operacional, a gente já está falando de sequenciamento, caminho mínimo, roteirização, localização de instalações, localização de facilidades, otimização de estoque, seleção de portfólio, simulação, teoria de filas, tem mais uma outra infinidade de coisas aqui. Sobre ferramentas, bom, aqui na ciência de dados, geralmente o que é pedido, né, o que é trabalhado, saber um pouco de cloud, modelos estatísticos, entender de machine learning, entender de Spark, entender de SQL, né, Carol? Entender um monte de SQL. E na pesquisa operacional, a gente já está indo para solvers, pacote de escrita de formulação, se a gente for para esse caminho, e algumas engines de simulação. A gente tem algumas principais aí no mercado. E aqui eu coloquei algumas interseções que elas são um pouco menos óbvias, né? Mas a gente começa a ver no mercado o uso de modelos, né, de simulação ou ambientes virtuais para que você possa trabalhar o reinforcement learning, ou seja, você tem um ambiente virtual onde você possa treinar uma rede neural, por exemplo. Tá? Então, você pode criar um modelo de simulação dentro da área de pesquisa operacional, trabalhando a ciência de dados, machine learning, deep learning, enfim, para poder chegar nesse objetivo. E também metamodelagem, a gente está falando aqui de você ter um modelo, um ambiente virtual, um modelo de simulação, também, eu peguei esse exemplo aqui, e aí você aproxima esse modelo numa curva, numa rede neural, num modelo de regressão, para você ganhar performance, para você poder usar isso de algumas outras formas, tá? Então, a gente colocou esse panorama aqui para tentar diferenciar um pouco e mostrar para vocês até onde vai cada um e como é que as coisas se falam. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o tema de pesquisa operacional, e aqui eu vou focar inteiramente na logística, tá? Então, pesquisa operacional é uma área da administração e engenharia de produção, tá? Que é uma área multidisciplinar por natureza, envolve diversos temas aqui. Então, teoria dos gráficos, otimização, ciência da computação, pega um pouquinho de ciência de dados, negócio. Então, é uma área super multidisciplinar, muito interessante. Eu sou suspeito, adoro trabalhar com isso, né? E tem muita oportunidade nas principais empresas do país, nas principais empresas de varejo, de logística, e de acordo com que o tempo passa, a gente tem visto que essas empresas têm valorizado cada vez mais esses profissionais, e essas pessoas estão deixando de ficar apenas na academia e conseguindo, de fato, atuar no mercado, aplicando o conteúdo da área, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui do que a gente trabalha na empresa, tá? Então, trouxe 3 exemplos. Eu trouxe um exemplo de otimização exclusivamente, tá? Eu trouxe um outro exemplo de uma mistura de otimização com simulação e um outro exemplo com exclusivamente simulação, tá? O primeiro exemplo aqui
é sobre programação da produção. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer aqui na companhia, né, como o Bernardo falou, né, a gente tem vários CDs, tá? E a gente precisa definir em qual momento eu devo começar o picking de cada uma das nossas lojas. Lembrando, são mais de 600 lojas no país. Então, em qual momento eu devo começar o picking de uma loja, né, para uma loja em específica, pensando que eu tenho uma rota programada para sair para essa loja no momento X. Essa loja ela tem restrições de janela de recebimento, eu tenho diversas restrições de operação do CD, restrições de o quanto que eu consigo expedir do CD, o quanto que eu consigo produzir, de fato, para essas lojas, restrições de equipamento. Então, é um problema super restrito, com diversos parâmetros que a gente precisa avaliar, tá? E você conseguir fazer isso num Excel, mudando um parâmetro ou outro, é virtualmente impossível, tá? Ainda mais na escala que a gente trabalha e na complexidade que a gente trabalha. Então, o que a gente se propôs a resolver aqui, né? Que as perguntas de negócio, né? Quando que eu devo iniciar o picking de cada loja? Quando que deve ser a escala de expedição e a entrega para cada uma dessas lojas? Então, se eu tenho ali algumas restrições de tempo máximo de espera na pré-expedição, ou seja, a partir do momento que isso chegou na minha pré-expedição, quanto tempo aquele lote de produção pode esperar até, de fato, ir para a loja? Eu não posso deixar as coisas envelhecerem demais, né? Quais são as janelas de recebimento em loja? Tem loja que se recusa a receber, por exemplo, todas as lojas não recebem no sábado, por exemplo, não recebem no domingo. Algumas lojas recebem no sábado, mas imagina que o sábado é um dos principais dias de venda da loja e a loja não tem que estar preocupada em receber veículo, ela tem que estar preocupada em vender, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Número máximo de veículos expedidos por turno, então restrições de capacidade de cada um dos CDs, restrição dos nossos sorters, né? Então, imagina que são 600 e poucas lojas, eu faço picking de várias peças de forma misturada, eu tenho que colocar isso no equipamento que vai organizar isso para mim, para que eu consiga colocar em caixas, por exemplo, e nos veículos para a loja adequada, né? Isso tudo tem limitação. Algumas regras de cluster, né? Quais são as rotas que eu preciso fazer picking juntas para que na expedição elas saiam juntas. Então, tem diversas regras assim. E alguns parâmetros, né? Tempo de produção, quanto leva para produzir cada uma dessas coisas, deslocamento, tempo até as lojas, informações de rotas aqui. E aí, para responder essa pergunta, a gente desenvolveu um modelo de programação inteira mista, tá? Totalmente interno aqui, foi desenvolvido pela gente, tá? Então, é um modelo, eu coloquei aqui na esquerda 4 conjuntos iniciais de restrição, a gente tem diversos outros a mais, né? Então, o objetivo principal nosso aqui qual é a melhor configuração ali de quando que eu tenho que produzir cada loja, quando que eu tenho que expedir, para eu minimizar o meu lead time, né? Que é o tempo entre eu receber uma ordem de produção e eu entregar na loja, tá? Eu tenho que respeitar ali uma condição de frequência de expedição, eu tenho que respeitar uma condição de equipamentos, eu tenho que respeitar uma condição de que lojas da mesma rota precisam fazer o picking juntas, no mesmo turno, tá? Então, existem outras diversas restrições aqui, que não faz nem sentido colocar nessa apresentação, mas é mais para vocês terem uma noção do tamanho do problema, tá? Então, a gente escreveu isso aqui em Python, no pacote Pulp, tá? A gente começou usando como solver o CBC, que é um solver open source, mais recentemente a gente migrou para o RISE, que é outro open source, e que, por enquanto, tem funcionado bem, tá? De modo geral, essa ferramenta lê Excel, resolve no Python e gera um output em Excel. A gente roda isso a cada 2 meses, quando a gente vai fazer alguma reprogramação de produção, e a gente leva aqui entre 15 e 30 minutos com um modelo bem restrito, um problema bem restrito, até mais de 8 horas ali rodando um modelo mais aberto, tá? Então, os principais desafios desse tipo de solução aqui, né? O modelo, como ele cresce muito complexo, com várias restrições que se conflitam o tempo inteiro. Então, às vezes, para o usuário, é difícil construir
uma parametrização que dê certo aqui, e a gente atua muito com eles, né? Então, treinamento e contato constante com os times de planejamento para tirar dúvidas e fazer ajustes eventuais. E, de novo, né, a entrada de dados é muito crítica para resolver esse tipo de problema, porque, como eu falei, são muitas restrições, muitas variáveis, informações conflitantes. O outro problema, né, é planejamento de last mile. Então, agora eu estou indo para transportes, olhando e-commerce para last mile, né? Então, em 2021, ano passado, a gente começou uma iniciativa de, em vez da gente terceirizar a nossa entrega do e-commerce, a gente começar a fazer de uma forma num piloto, nós mesmos gerenciarmos a entrega do last mile. Então, lembrando, né, a Renner é uma empresa de varejo, não é uma transportadora, muito menos não é uma transportadora de e-commerce, ou não era naquela época, né? Então, a gente começou a estudar esse tipo de operação para conseguir criar uma transportadora aqui internamente, que isso já foi feito, e a gente ganhar aqui conhecimento para poder gerenciar e atuar nesse ramo, tá? Principalmente gerando escala e pensando em marketplace e como que a gente consegue trazer alguns sellers para a nossa operação, tá? Então, o que a gente tinha antes, né? Uma operação com grande centro de distribuição, gestão de loja de varejo, despacho de remessas exclusivamente nas transportadoras terceirizadas, um custo alto, lead time longo, que a gente depende da malha delas, e um tracking, principalmente, que depende de cada transportadora. Então, é uma loucura isso aqui de vez em quando. E a gente está indo para, de novo, né? Gestão de pouco centro de distribuição, gestão de lojas de varejo, mais gestão de entregadores de last mile dedicados, ou seja, só entregam as nossas remessas, utilização das instalações como pontos avançados de entrega last mile. Então, imagina que eu posso usar uma loja como um ponto avançado para fazer roteirização de last mile. E o tracking, agora, a gente começa a migrar para um tracking mais padronizado, para a gente conseguir ver melhor as informações que a gente precisa, tá? Então, de novo, né, quais são as perguntas de negócio, né? Para um patamar de demanda, como é que eu dimensiono essa operação? Tá? Como é que eu dimensiono essa operação? Quantos entregadores eu preciso? Quais são as métricas dessa operação? Qual é o custo dela? Tudo isso é novo. Tudo isso era novo. A gente não tinha nada disso. Então, o que a gente tem de restrição? Tempo máximo de jornada, distância máxima de que cada um dos entregadores poderia percorrer, capacidade de cada tipo. Então, eu posso testar aqui, entregar com moto, com carro de passeio, com van, com VUC, ou qualquer tipo de veículo. Parâmetros. Bom, aqui eu já começo a falar de mapa, né? Então, eu tenho um mapa de uma cidade e eu preciso criar rotas dentro desse mapa para poder estimar todos esses parâmetros aqui, né? Então, demanda, velocidade, tudo isso a gente coloca na conta, né? E aí, para poder gerar essas informações, a gente construiu um simulador, né? Esse simulador, ele simula a criação de remessas de forma aleatória e simula as propriedades dessas remessas, mas o simulador ele não faz roteirização. Tá? Então, aí a gente precisa aplicar um solver de VRP, tá? Que é o Vehicle Routing Problem, e a gente acabou encontrando aqui uma alternativa que foi, em vez da gente desenvolver um roteirizador, a gente conseguiu encontrar um pacote em Java que fazia isso para a gente. Tá? Então, a ferramenta é um modelo de simulação de eventos discretos junto com um roteirizador de veículo. Tá? Então, a gente começou usando isso, né? Lê Excel, sai Excel, uma frequência bem diária para planejamento e análise de premissa e testes em geral. Esse modelo ele roda rapidinho, roda ali até uns 5 minutos. Tá? Alguns desafios disso aqui. Bom, a operação não existia, então como é que a gente valida uma operação dessa? Né? Então, a gente teve que ser bem criativo em relação a isso. A implementação de um roteirizador dentro de um simulador, então foi alguma coisa nova, a gente pesquisou e tentou algumas alternativas até chegar nessa aqui. Nessa apresentação tem o link dessa ferramenta, se vocês quiserem eu passo depois para vocês. E como é que a gente utiliza, de fato, um mapa para gerar uma matriz de distância. Eu não quero considerar a distância em linha reta, eu quero considerar a distância olhando as estradas, tá? Para poder chegar mais próximo possível do mundo real. E, por fim, um outro exemplo aqui de operação de picking em CD. Tá? Então, a gente tem alguns CDs diferentes, esses CDs funcionam de formas diferentes. A gente tem
abriu recentemente um CD gigante ali em Cabreúva, muita coisa nova vai aparecer ali, né? E aí a gente começa a falar assim, tá, como é que eu dimensiono meu headcount, tá, para maximizar o meu nível de atendimento de ondas de picking, tá? Então, para explicar aqui, o PCP lá do CD, ele cria uma onda de produção, uma onda de picking, tá, em que ele vai dizer, olha, operação, você precisa fazer picking dessa quantidade de peças, desses produtos, nesse turno. E a operação tem que conseguir fazer isso, atender ali com uma métrica de quase 100%. Então, o simulador aqui foi, tá, até onde eu posso levar o meu headcount para poder manter um nível desse atendimento. Então, aqui a gente já tem outras restrições, né? Layout do CD, quais são as posições disponíveis, posições pallets disponíveis, como é que é o meu picking flow, como é que é o sequenciamento das tarefas de picking e parâmetros, né? Qual é a minha velocidade de caminhada, de operação, de empilhadeira, os meus tempos de operação, quais são as ondas que eu quero produzir, né? Dentre outras coisas. Então, aqui é já um exemplo de um simulador exclusivamente simulação de eventos discretos, que isso aqui está em desenvolvimento ainda. Então, vocês já veem aqui que a gente consegue simular a movimentação essas entidades todas pelo layout do CD, considerando todas essas restrições e considerando como é que os separadores, né, eles vão avançando nas torres de separação e seguindo esse picking flow, tá? Então, alguns desafios aqui, né? Trabalhar com esse tipo de modelo, olhando o layout, é um desafio à parte, é um desafio bem interessante, mas a parte aqui diferente de todos o restante. A gente conseguir colocar num modelo desse, ter flexibilidade para incluir algumas estratégias de picking diferentes que vão surgindo de acordo com que a operação tem algumas ideias. A gente tem que tentar prever para isso. E fazer programar por eventos, que é um simulador de eventos discretos, você programa por eventos. Também tem muita complexidade de vez em quando, dependendo do tamanho do problema, como é que as coisas se comunicam ali dentro, tá? E aí eu paro de falar agora, eu passo para a Carol falar um pouquinho de ciência de dados e como é que ela tem aplicado isso aqui na companhia. Beleza, obrigada, Gui. Então, vou falar aqui um pouquinho de ciência de dados, como eu estou inserida nesse meio aqui na Renner. Queria, na verdade, começar pedindo desculpa aqui por 2 motivos. Um, é possível que eu tenha algumas crises de tosse aqui ao longo do caminho. Aconteceu isso nas minhas agendas anteriores, estou me recuperando de uma gripe. E eu vou precisar sair às 7h15, então pode ser que eu não consiga ficar aqui para as dúvidas, tá, gente? Se não der tempo, acho que o Gui consegue anotar ali e me passar. Enfim, eu mando as respostas depois. Então, bom, vou começar falando um pouco de ciência de dados, né? Definição, contexto de ciência de dados. Eu trouxe aqui, na verdade, uma definição de um livro aqui, Data Science, do Kelleher. Então, vou ler aqui, né? Data Science engloba um conjunto de princípios, definições de problema, algoritmos e processos para extrair padrões não óbvios e úteis de um grande conjunto de dados. Então, está intimamente relacionado ao campo de data mining, machine learning, mas abordando aí um escopo mais amplo. Tá? Então, ciência de dados, em geral, tem um método científico por trás para a gente encontrar essas tendências que não são facilmente perceptíveis, né? E como o Gui disse ali no início, ela tem um caráter mais preditivo. Tá? Então, a gente usa esse viés matemático, estatístico, buscando fazer previsões sobre o futuro, né? Que vão ajudar a gerar insights e auxiliar em tomadas de decisão. Tá? Então, mas também, de qualquer forma, não é a gente só fazer ali um modelo, né? Para isso, a gente precisa de mais conhecimento aqui anterior, então por isso eu trouxe aqui esse life cycle da ciência de dados. Então, tudo começa, né, para você desenvolver um modelo ali de ciência de dados com entendimento do negócio. Tá? Então, você precisa entender qual que é o problema, qual que é o insight que o seu cliente está precisando, e a partir disso, a gente vai conseguir selecionar quais são os dados, né, nessa parte de data collection. Então, realmente selecionar ali os dados crus que a gente vai precisar processar, né, para auxiliar esse nosso cliente com o problema que ele tem. E aí, a próxima etapa tem o data cleaning, né? Então, a gente sabe que esses dados, eles não vêm já prontinhos ali, limpinhos, perfeitos para a gente processar com o nosso modelo.
A gente precisa excluir ali alguns ruídos, eu vou falar um pouco disso, né, que já é um desafio ali mais para frente. Em seguida, a gente parte para a exploração de dados, então buscando ali esses padrões nos dados para a gente entender em seguida ali qual modelo que a gente consegue aplicar melhor para esse conjunto de dados que a gente tem. Então, a gente faz essa modelagem, seja via modelo estatístico, modelo de machine learning, o que for, né? Claro, dependendo ali do problema que o negócio tem. E, por fim, também não vale a gente parar aí, né? A gente precisa entregar esse resultado para o nosso cliente. Então, em geral, a gente usa alguma visualização de dados ali para mostrar essa previsão que a gente fez, né, de acordo com o problema, e auxiliar, né, para permitir que o cliente consiga fazer a tomada de decisão correta. Tá? Então, era mais em relação a isso que eu queria trazer o contexto. Em seguida, acho que pode passar, Gui. Vou falar aqui um pouquinho das aplicabilidades. Então, primeiro, aqui nesse primeiro slide, mais em um contexto amplo, né? Nem só focando aqui na Renner, mas no geral, como a gente consegue usar a ciência de dados em empresas. Então, primeiro ponto aqui, que eu trouxe como exemplo, a análise de comentários de clientes com processamento de linguagem natural. Então, você pode ver que até no próprio site da Renner ali a gente tem nos produtos, né, um campozinho para o cliente preencher com os comentários sobre o que ele achou ali do produto, né? Então, para que tem isso? Não é para colocar ali e não fazer nada, né? Qualquer input ali é dado, e dado a gente consegue transformar em informação com ciência de dados. Então, nesse caso ali, a gente consegue, com processamento de linguagem natural, entender o que o cliente está trazendo ali e, melhorar ali as nossas próximas coleções com base no feedback. Obviamente, não tem como são milhares de itens, não tem como um ser humano, né, ir olhando item a item e tirar algum insight disso, né? Então, por isso que a gente usa a ciência de dados nesse ponto. O próximo ponto que eu trouxe ali é análise de vantagens competitivas. Coloquei um nome assim bonito, mas a ideia seria mais trazer que a gente pode usar a ciência de dados com o externo ali também, né? Não só o cliente imputando os próprios dados ali da Renner, mas a gente pode usar a ciência de dados para avaliar o mercado externo e ver se a gente está condizente. Então, por exemplo, precificar produtos de acordo com o mercado. Então, às vezes a gente lança ali um produto e qual o preço que a gente vai colocar, né? Será que ele está muito acima do mercado, a gente não vai conseguir vender? Será que ele está muito abaixo e a gente não vai conseguir lucrar o suficiente, né? Então, mais nesse sentido, a gente consegue usar a ciência de dados para analisar por imagens, por exemplo, ver itens parecidos e ver como é que está a precificação deles. Personalização de serviços também, esse aqui acho que deve ter na maioria de qualquer site, né, hoje em dia aqui de vendas. Então, a gente consegue personalizar o que a gente exibe no site de acordo com o que o cliente compra mais, né? Então, a gente sabe que esse mundo está super acelerado, né? Então, quando o cliente entra e faz o login dele, a gente quer exibir ali para eles alguns produtos que ele tem mais chances de clicar e comprar, né? E não simplesmente escolher produtos aleatórios. Então, com base ali nesses dados, né, de compras anteriores, de cliques que o cliente vem fazendo, a gente consegue personalizar esse serviço e tentar mostrar para ele que ele tem mais chance de se interessar. E, por fim, previsão de séries temporais. Então, acho que o Gui já até falou ali no início, né? Estou mais inserida nesse ponto, então consigo trazer mais conhecimento nessa aplicabilidade aqui. Previsão de séries temporais, então, nosso famoso forecast, né? A ideia seria prever a demanda de cada item em cada loja. E isso é super, super importante, né? Tem diversas aplicabilidades. E aí, acho que eu trouxe ali na sequência aqui um slide falando só disso, né? Que é a parte que eu estou inserida. Então, vou focar aqui no resto aqui da apresentação nesse forecast de peças. Então, a primeira aplicabilidade de um forecast de peças é na compra, por exemplo. E aí eu falo na compra com o fornecedor aqui da Renner, né? O item que a gente compra com eles para vender para vocês, né? Então, a nossa coleção. Sabendo o que a gente vai vender. Só um minutinho, gente, desculpa.
sabendo ali o que a gente vai vender, a gente consegue comprar a quantidade de itens necessárias para que não haja nenhum excesso e nenhuma falta. Então, conseguimos inserir forecast nesse sentido. Abastecimento. Aqui em abastecimento, na verdade, é o ponto que eu estou mais inserida, tá? Então, a gente entra em um nível mais baixo, né? Para o abastecimento, eu não preciso saber somente quanto que eu vou vender de cada item, eu preciso saber quanto que eu vou vender de cada item em cada loja. Tá? Então, a gente precisa fazer um forecast numa granularidade menor, né? Que é a nível do item loja. E aí, a ideia do abastecimento é que se a gente souber a quantidade exata que a gente vai vender em cada loja, a gente consegue alocar corretamente, né? E aí a gente evita, primeiro, a ruptura de estoque, ou seja, vocês entrarem na loja querendo comprar camiseta preta P e não ter na loja, né? Isso a gente quer evitar ao máximo, assim como também o excesso do item na loja, né? Porque poderia pensar, então, bom, vamos encher a loja de todos os itens e não vai faltar, vai todo mundo comprar. Porém, né, falta de tamanho de loja, né, espaço, a gente não consegue fazer isso. E a outra é que se a gente colocar um excesso, muito provavelmente vai precisar remarcar o item, né, vender por um preço mais baixo ali na sequência também, que não é o desejado. Próximo ponto aqui. Bom, na área de logística, a gente consegue definir ali a escala de times e equipamentos. Então, aqui na Renner, a gente vende desde presilha de cabelo, né, que é desse tamanho, assim como jaquetas super pesadas e enormes. Os equipamentos que lidam com esses tipos de produtos, né, são diferentes. Então, sabendo ali em que momento que a gente vai vender mais cada tipo de item, a gente consegue alocar melhor o time e os equipamentos para esse setor de logística. E, por fim, trouxe aqui um exemplo de Markdown. Markdown, na verdade, é um exemplo bem mais amplo, né, para usar mais ciência de dados além do que forecast, né? Mas o forecast seria um dos inputs para isso. Então, a gente precisa saber, por exemplo, por quanto tempo, né, a gente espera vender esse item para saber um momento exato, né, de fazer o melhor momento, né, de reduzir o preço desse item. Porque imagina, é uma jaqueta super pesada, eu vou vender somente ali no inverno por 2 meses. Não adianta eu esperar os 2 meses passar e não remarcar o produto, né? Se ele tiver em excesso, não vai fazer sentido, né? O ideal é a gente remarcar um pouco antes para que haja venda ali, né? E não sobre estoque do produto. Então, podemos usar o forecast também nesse sentido. Alguns desafios aqui. Trouxe primeiro ruídos nos dados, né? Que eu cheguei até a mencionar ali no início. Os dados, né? Série histórica nunca vem muito perfeitinho. Então, a gente vai ter dados inconsistentes com o restante dos dados que a gente já tem. Então, alguma venda em excesso que aconteceu por algum evento externo que, enfim, só aconteceu ali naquele ponto, né? A gente não pode considerar isso para fazer um forecast ali do futuro no mesmo período, porque muito provavelmente não vai acontecer. Ou então alguma queda de venda também. E um bom exemplo para isso, na verdade, é a pandemia, né? Então, a gente teve gaps de venda ali em 2020, 2021, porque, bom, as lojas fecharam, então loja física não tinha como vender mesmo, a gente tem uma venda zero ali, e aí a gente precisa tratar isso ou removendo os dados ou criando dados sintéticos para simular o que seria vendido, e aí sim não deturpar o nosso forecast que a gente vai fazer, né, para o ano seguinte. Outro desafio é a sazonalidade. A sazonalidade em si, né, só o nome ali não seria tanto um desafio, né, porque tem essa ideia de algo que se repete de tempos em tempos específicos, né, isso é até bom para uma série histórica, porém, essa sazonalidade, considerando ali variações climáticas, que seria o maior desafio. Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil, né? Esse ano a gente teve um frio muito mais forte do que todos os outros anos. Tá? Então, a variação climática na sazonalidade que é o nosso desafio, né? Então, se a gente teve um frio muito mais forte, a gente acabou vendendo mais itens de frio até no Brasil inteiro, né? O Brasil é bem grande, então a gente tem regiões bem distintas, mas o frio realmente bateu em todas as regiões, até Nordeste, e aí isso fez com que a venda fosse um pouco diferente do passado, né? Então, como que a gente vai tratar isso em 2023? A gente vai considerar, será que vai fazer um frio muito grande? Então, a gente precisa também incluir esse tipo de input, né, externo.
demandas LAMP, esse daí, né, seriam mais demandas irregulares que a gente tem, né? Então, time series, ali botei aqui, escrevi aqui, né? Time series com grandes variações na quantidade e no tempo. Então, a gente tem itens que vendem muito, né? Assim, camiseta, que vai vender normalmente ali ao longo do ano, sem nenhum grande mistério, mas a gente tem itens que vendem pouco e vendem, né, em um certo período, no outro período não vende, mas aí no ano seguinte, naquele período, ele não vendeu. E esse tipo de série histórica que é um desafio para a gente, né, porque não tem muito um padrão. Quando tem um padrão, é mais fácil a gente fazer o forecast. Então, esse tipo de série histórica acaba sendo um desafio. E alta reatividade, esse aqui seria mais um desafio em relação ao negócio, tá? A gente faz esse forecast aqui, por exemplo, para o abastecimento, mas a gente também recebe alguns inputs de negócio deles, de conhecimento, né, de quem faz isso, né, de quem lida com aqueles produtos, de quem planejou a venda daqueles produtos por um bom tempo, tá? Então, além de considerar os dados, a gente também precisa considerar esse input de negócio deles. E quando eles pedem alguma coisa ali, alguma aposta que eles querem fazer em relação a algum produto, a gente precisa ter uma alta reatividade. Então, como exemplo, a gente tem algum conjunto aqui de itens, como aconteceu até essa semana, né? Então, vou dar esse exemplo aqui. A gente tem aqui um conjunto específico de itens que o nosso forecast aqui estava prevendo que iria vender pouco na região sul. Tá? Então, se a gente olha para o ano passado, nesse mesmo período, esse conjunto de produtos estava vendendo mais. Então, tinha uma participação maior ali na região sul. E nosso forecast está prevendo uma participação menor. Por quê? Porque vem vendendo menos nesse ano mesmo. Tá? Só que por uma aposta deles ali, do pessoal de planejamento de produto, eles acreditam que vai vender mais desse item. Então, a gente precisa ajustar ali o modelo de alguma forma que considere mais essa venda do ano passado, por exemplo, para dar um peso maior no forecast desse item na região sul. Tá? Então, isso a gente precisa fazer rapidamente. Não adianta eu mexer no modelo, demorar aqui 1 mês, 2 meses, só alterar em dezembro, porque já vai ter passado, né, o tempo de venda. Então, a gente precisa ter uma alta reatividade. Para fechar, eu trouxe aqui o exemplo do nosso modelo, né? Eu tive que ocultar aqui alguns detalhes. Mas só para dar uma ideia aqui para vocês. Então, a gente tem alguns grupos de itens, né? Alguns grupos de modelos, né, que a gente usa para alguns itens. Isso a gente separa ali em dois, né? A gente consegue imaginar como séries históricas muito distintas, tá? Então, a gente consegue dividir ali em dois grupos, cuja venda as séries históricas são bem diferentes, o comportamento. Tá? E ali, por exemplo, no grupo 1, a gente usa 2 modelos diferentes, tá? Então, a gente chama aqui de modelo híbrido. Então, para algumas séries históricas que estão dentro desse grupo 1, a gente usa esse modelo ali que a gente chama de cluster split. Então, a gente faz inicialmente o forecast para um cluster de loja desse item, e numa segunda etapa, a gente splita ali para cada loja de acordo com uma participação. E o nosso outro modelo ali do grupo 1 seria o store level, que já é fazer o forecast direto, né, ao nível do item e da loja. Tá? Então, sem essa etapa de fazer para um cluster de loja e quebrar, a gente já faz direto para o item e para a loja. E aí, esses dois modelos eles se complementam. Né? A gente pode pensar, poxa, mas seria muito melhor a gente fazer para direto ali na loja, né? Só olha, né, bem mais clean, né? A gente imagina, só olha ali a série histórica e faz o forecast. Mas isso traz alguns problemas como processamento, né? Então, a gente tem muitos itens aqui na Renner, como o Bernardo ele mostrou, a gente tem mais de 400 lojas. Então, são muitas séries históricas para processar e a gente precisa fazer isso toda semana. Então, não tem como fazer tudo direto a nível loja. E, além disso, tem aquele desafio que eu falei ali das demandas LAMP, né? Então, tem item que vende muito pouco em cada loja, né? Então, a gente não tem um conjunto de dados ali do passado muito específico para a gente conseguir fazer um forecast direto, né? São poucos dados nesse nível. Então, por isso que a gente usa ali o cluster split como principal.
e esse forecast a nível lógico para auxiliar aonde o cluster split ele não fica muito bom. E a gente também tem esse modelo para o grupo 2, que aí já é um grupo um pouco menor, né, que tem uma venda bem distinta ali do grupo 1, e a gente consegue fazer um modelo dinâmico para esse grupo, tá? Então, a gente usa 2 algoritmos de forecast diferentes, e aí como a gente escolhe, né, toda semana a gente precisa rodar esse forecast para passar para o pessoal, e aí é um modelo dinâmico, né? Então, a gente tem 2 algoritmos, e aí para escolher qual que a gente vai enviar para cada item, né? A gente olha para o passado, né? O próprio pipeline roda os 2 modelos para o passado, para cada item, faz uma análise de assertividade de acordo com o que vendeu, e qual que fica melhor, né? Para aquele item é o que a gente vai usar nessa semana para o forecast. Tá? Então, ele é bem dinâmico ali, de acordo com o que está melhor no momento, né? Nesse momento mais recente. Tá, então era isso. E, para finalizar, agora acho que esse é o meu último slide aqui, só para mostrar também que não é só fazer um modelo, né? Como eu disse ali no início, para fazer esse link, não basta a gente fazer o modelo, enviar e acabou. Além disso, né, além do próprio modelo ali de ciência de dados, a gente tem essa etapa ali de controle diagnóstico. Então, a gente tem um pós-processamento. A gente sabe que esses modelos de forecast podem gerar outliers, né? E aí a gente usa um pós-processamento com base em regras de negócio, então sempre tentando entender ali o que o cliente quer, o que ele está acostumado a fazer. Então, a gente trouxe aqui um pós-processamento para fazer essa gestão por exceção, né? Então, tentar ajustar o que parece ser um outlier. Monitor de assertividade, então, indicar ali como está o forecast, né? Não adianta, novamente, a gente só fazer o forecast, a gente precisa ver como está o resultado dele, para a gente mesmo pegar insight e melhorar o modelo no futuro, né? Aquela ideia de melhoria contínua do modelo. Tá, bom, ali essa terceira coluna ali é mais para a gente salva os dados, tudo. E, por fim, como eu também mencionei ali no início, a gente tem um dashboard de visualização, tá? Então, em Power BI, né, a gente mostra ali para o cliente como está o resultado do forecast, para ele fazer todas as análises dele. Então, não só análise de assertividade, né, mas como está a participação ali de cada item, cada conjunto aqui de lojas que eles usam para o planejamento. E aí, com isso, eles conseguem fazer alguns insights eles mesmos para a gente abastecer melhor. Tá? Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui de ciência de dados, mais focando em forecast de peças. Muito bom. E aí a gente está indo agora para fechar, tá, gente? A gente trouxe aqui algumas considerações finais aqui da apresentação, tá? Então, eu e a Carol, a gente vai se dividir um pouquinho aqui. Eu acho que o Bernardo já saiu, ele tinha um compromisso mais cedo, né? Então, aqui, primeiro, né, foco em responder as perguntas de negócio e não na escolha do método. Às vezes a gente acha muito interessante uma forma de resolver, uma forma de programar, uma forma de um tipo de modelo ou outro, e às vezes a gente quer aplicar a ferramenta a qualquer coisa, né? Então, antes de você aplicar a ferramenta, né, a qualquer coisa, fazer de tudo, se tem um martelo, fazer de tudo com prego, entender do negócio o que exatamente ele precisa. Às vezes você vai bolar alguma coisa super sofisticada e o negócio às vezes só precisa de uma regra de 3 ali, já vai ser suficiente para ele gerar valor no negócio, né? Estou sendo bem indo para um extremo aqui, mas às vezes às vezes a gente vai para esse caminho, tá? Tem sempre o cliente, seja interno ou externo, dependendo de onde você atua, como foco e participando no processo de desenvolvimento. Eu não sei a Carol, mas comigo aqui, o que acontece muito se a gente deixa o cliente menos participativo, vai ter algum momento que ele vai chegar no processo de desenvolvimento e vai falar, cara, eu quero tudo diferente, eu quero muita coisa diferente, ou isso está muito diferente do processo que a gente faz. Tá? Então, traga sempre o cliente para dentro do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de construção dessas ferramentas, tá? Que você vai conseguir trazer os melhores resultados e já reduzir ao mínimo ali o retrabalho. Carol, você tem 2 pontos aqui. Sim, vou até concordar ali com o Gui, né? Realmente foco no cliente é super importante, né? Tanto que a gente traz ali
O meu produto aqui, Forecast, ele é bem técnico, né? Então, às vezes, é um pouco difícil do cliente interno aqui dar palpites, né? De qual modelo que vai escolher, ele não vai fazer isso. Mas a gente precisa estar com ele próximo ali, mostrando os resultados, para ele apoiar nosso produto também, né? Então, é sempre importante ele estar bem próximo. Os pontos que eu trouxe aqui é mais no sentido de enaltecer a ciência de dados, né? Então, como a ciência de dados dá esse apoio ali na tomada de decisão, vai ser importante para qualquer empresa, né? O Gui também começou ali falando que tá em hype, né? Acho que esse é um dos motivos, né? Para auxiliar ali na tomada de decisão. E ela também está ligada ali à aceleração da digitalização, né? Então, a gente está cada vez num mundo mais tecnológico e a gente consegue usar, né, ciência de dados para acelerar o desenvolvimento das empresas, né? Com essa aceleração da digitalização. Então, acho que esse que era os pontos aqui para trazer. E aí, agora, aproveitando, o Bernardo saiu, né? Mas eu vou reforçar o ponto aqui, né? A gente colocou 2 pontos que estão mais relacionados a recrutamento e talentos, né? Vocês tentarem perceber aqui a Renner como marca empregadora, né? Uma marca que está buscando talentos o tempo inteiro. A gente tem uma diretoria de dados que está crescendo bastante, cresceu muito de um ano para cá e está sendo desenvolvida para isso, né? Para atuar nessas áreas que a gente vem comentando, tá? Reforçar o tema aqui, Bernardo voltou. Opa. Quer aproveitar, Bernardo, e falar os dois pontos finais aí? Aí, faltando um segundo aí. Mas sim, por favor, pessoal. Bom, os últimos pontos ali, de marca empregadora e o convite, né, são justamente aquilo que eu mencionei para vocês ali sobre o nosso relacionamento não terminar por aqui, né? Então a gente veio aqui, contou para vocês e tal, e aí morreu? Não, definitivamente não. Então a gente tem aqueles links que eu mostrei lá no início, coloquei aqui no chat alguns deles, posso mandar para os professores compartilharem com vocês se vocês acharem legal e tal. Mas é justamente para a gente continuar com esse relacionamento, né? Então, seja que vocês sigam as nossas redes sociais de marca empregadora no Instagram, né? Renner SA Carreiras. Procurem a gente no LinkedIn, nos adicionem no LinkedIn, né? Nossos perfis aqui, meu, da Carol, do Guilherme, e troquem ideia com a gente. Esse é o que a gente chama aqui dessa camada ali de marca empregadora, né? Quando a gente faz esse tipo de ação que a gente conta que a gente faz, buscando ali se tornar referência naquele tema que a gente foi falar, né? Então a gente conta para vocês aqui para que vocês curtam, entendam os desafios, procurem saber mais e tudo mais. E o último pontinho, como o Guilherme disse, é um convite aí para os próprios professores mesmo, ou até para alunos que, por algum motivo, fazem parte de alguma comunidade de tecnologia, algum projeto que está buscando viabilização, alguma coisa assim, que a gente possa ajudar de alguma forma. Se vocês julgarem, se vocês acharem interessante ter as lojas de NSA como parceiro, procurem a gente, e vamos trocar essa ideia aí. É isso. Isso aí, gente. Obrigado. Então, aqui eu coloquei nossos e-mails aqui, tá? Então, se vocês entenderem que faz sentido, podem procurar a gente. Vocês podem achar a gente pelo LinkedIn ali também, tá? E eu acho que a gente abre para perguntas, né? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bernardo. Ana Carolina, a apresentação de vocês foi muito interessante. Tenho certeza que os alunos gostaram bastante. A gente passou aí por vários tipos a gente teve insights aí de vários assuntos da ciência de dados, né? Análise descritiva, prescritiva, preditiva. E legal aí a disponibilidade de vocês para a gente manter um relacionamento futuro, né? De repente, aí criar um desafio, alguma coisa em alguma edição futura do evento. Eu vou abrir... É muito bom ter essa abertura de vocês. Eu vou abrir agora para pergunta para o pessoal que está lá no auditório. Alguém tem alguma dúvida? Pode começar. Pode falar. Então, eu queria perguntar mais uma curiosidade, né? Na visão, na experiência de vocês, assim, como a Carol ali como coordenadora de dados, o Guilherme como coordenador de dados também, qual que vocês julgam, assim, que foi o maior desafio de vocês no momento que vocês estavam aplicando PO na Renner?
pode ser tanto na visão de logística quanto numa outra visão, assim, e vocês podem falar as experiências, assim, subjetivas, né, que vocês passaram. Entendeu, Carol? Qual foi o maior desafio que você passou aplicando ali ciência de dados? Eu, no caso de pesquisa operacional aqui. Você quer comentar? Posso. Vou comentar rapidinho. Na verdade, eu acho que olha, um dos maiores desafios aqui, só para contextualizar, tá? Eu tô na Renner há 1 ano e pouquinhos meses, tá? Na verdade, o primeiro ponto, acho que não é nem relacionado muito à ciência de dados, mas o meu primeiro maior desafio foi entender ali como o Forcast está inserido na empresa, tá? Isso é bem grande, a Renner é muito grande, então não é nem muito relacionado à ciência de dados em si. Eu venho até da engenharia química, então não é nem muito relacionado, né? Fiz aqui uma migração de carreira. Mas, assim, eu acho que agora, né, mais focado em ciência de dados, eu diria que essa situação que a gente passou até essa semana aqui, da alta reatividade, até coloquei um exemplo, né? Falei ali no exemplo na minha apresentação, da gente ter que ajustar o nosso modelo de acordo com um pedido do cliente que não está relacionado diretamente aos dados, né? Então, fazer alteração no nosso modelo com base num feedback externo, tá? Isso é bem difícil ali para a gente, foi bem desafiador, pessoal. Não sou eu que faço, né? Que mexo ali diretamente com o Forcast, né? Tem a equipe para isso. Foi bem desafiador. Aí a gente vai ver os resultados ali, né? Aí que tá, né? O Forcast, a gente faz alterações, mas a gente não consegue saber de cara, né? Na sequência, se deu certo. A gente só vai saber de acordo com as vendas que vão seguir, né? Então a gente só consegue, depois de um tempo, olhar para trás e ver se o que a gente fez foi ok. Então acho que esse foi um dos maiores desafios por enquanto. Eu vou seguir mais ou menos nessa linha dela, tá? Eu entrei na Renner em 2020, janeiro de 2020, e eu entrei pela logística para uma outra atividade, e ao longo do tempo a gente conseguiu colocar na cabeça das pessoas que era importante ter um grupo de otimização, simulação, pesquisa operacional voltado para a logística, tá? E esse é um trabalho constante, tá? É um trabalho constante de trazer o cliente, né, o cliente interno para junto, mostrar o que a gente pode fazer, porque às vezes o cliente ele não entende ou não sabe o quanto que a gente pode contribuir para o trabalho dele, tá? Então, esse talvez seja um dos principais desafios, porque eu sei o que eu posso trazer para a companhia, mas às vezes o cliente não sabe. Então, primeiro que eu tenho que estar sempre muito próximo do cliente, mostrando o que eu estou fazendo, tá? E também falando para ele, olha, você já pensou que isso poderia ser diferente? Como é que a gente poderia fazer isso diferente? Trazer exemplos. Então, esse desafio é um desafio constante, que por mais que a gente já tenha grupo, já tenha diretoria de dados, já tenha toda uma estrutura e uma equipe para isso, ainda assim a gente precisa estar o tempo inteiro reforçando esses pontos. Respondeu, pessoal? O que é mining, picking e dados discretos? Peraí, como é que é? Responde a pergunta. Acho que já veio uma outra pergunta aí. Mining, picking e dados discretos. O que são esses termos? Eu não consigo entender. Não tá dando para ouvir, não. Chega um pouquinho mais perto aí do microfone. Aqui, ó. Se posiciona aqui. Isso, agora eu te Boa tarde. Eu queria saber o que é mining, picking e dados discretos. Ah, legal. O que é mining, picking e dados discretos? Isso. Eu acho que é aquele ponto de data mining, talvez. Data mining é mais a mineração de dados, né? Você explorar ali os padrões que você tem nos seus dados. É mais uma análise nesse sentido. O picking, que eu comentei na apresentação, é você você pegar uma peça, né? Então, você tem o teu estoque, tá? Onde você armazena as tuas peças, as suas caixas, né? Com o produto, tá? E aí você vai fazer o picking disso. O picking disso é você abrir uma caixa, pegar uma peça e botar na esteira, e a esteira seguir para os equipamentos de distribuição. Tá?
Então, é isso que a gente chama de pique. Beleza? Parece. Dados discretos que o senhor também tinha comentado. Eu acho que eu comentei de um simulador de eventos discretos. Eu acho que foi isso. Simulador de eventos discretos é assim, a gente tem uma fila, por exemplo, tá? Ela acontece com eventos discretos. Qual é o evento? Entrou alguém na fila, saiu alguém da fila, tá? Então, eu estou sempre andando em patamares para cima ou para baixo. Tá? Então, quando a gente fala de simulador de eventos discretos, né, o evento ele geralmente está ligado a uma fila. Tá? Então, uma fila de espera com peças a serem processadas, né? Pessoas em fila esperando. Né? Eu tenho uma esteira que está circulando pelo CD e, a cada momento, né, eu estou medindo o estado desse sistema. E esse estado desse sistema é quantas peças eu tenho na esteira, por exemplo. Então, é isso que o simulador de eventos discretos faz. Legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Temos mais. Quando a Ana chegou ali e falou sobre a questão de contornar ali o problema da pandemia, ela falou que ela fez uma das formas seria, por exemplo, criar dados sintéticos, né? Se fosse talvez uma continuidade ali da curva e tudo mais. Aí eu fiquei imaginando assim, tem coisas que acontecem na pandemia que mudam totalmente, assim, uma mudança de hábitos permanente. E aí, como é que vocês lidam? Porque eu, talvez, quando fazer uma análise preditiva, eu ia falar assim, cara, eu estou no escuro nessa situação, porque eu realmente não sei. Entendeu? Não, esse é um bom ponto, tá? Esse é até um desafio que eu não coloquei ali, né? Você já tirou esse insight, realmente, né? A gente teve, durante a pandemia, por exemplo, as pessoas ficaram mais em casa, né? E a gente teve uma venda maior de roupa de casa, né? Pijama. E aí, conforme foi passando a pandemia, né? Então, esse ano, principalmente, essa venda caiu, né? E realmente, assim, esse é um desafio que não tem muito o que fazer, né? Tentar usar ali em alguma etapa tentar usar ali no nosso pós-processamento, por exemplo, né, a gente conseguir dar um peso maior para a venda recente, né? Então, se agora eu estou vendendo menos pijama, então, para pijama em específico, eu tento fazer um pós-processamento ali em que eu consiga dar um peso maior para a venda recente para alterar o forecast que eu estou fazendo no modelo, sabe? Mas, assim, esse é um grande desafio ali que até faltou colocar no slide. Foi muito bom esse seu ponto. E às vezes... Talvez fosse um dos maiores desafios que vocês passaram. Quando ele comentou aqui qual seria os maiores desafios, eu achei que talvez fosse esse um dos pontos. Eu vou até te dizer, deve ter sido para quem estava na Renner nesse momento, né? Mas em 2020 eu não estava, né? Eu entrei ali mais para o final de 2021, então acabou que eu não passei por isso no Forecast, né? Mas, com certeza, isso deve ter sido um grande desafio ali da Renner em 2020. Eu imaginei que talvez tivesse que contornar com pesquisa no mercado, tentar fazer uma análise e juntar com esses dados ali. Falando os dados de vocês, deve ser uma coisa bastante complicada, assim, de se fazer. Sim. E só para complementar, eu acho que às vezes a gente tem que ter ciência, né, de que o nosso modelo, numa situação dessa, ele vai quebrar e, cara, você tem que ir para um outro caminho, que seja você voltar para a média, sabe? Às vezes é o caminho que você tem que conseguir numa situação de ruptura tão grande assim. Legal. Passar aqui a palavra para o professor do Alessandro, que vai fazer uma pergunta também. Pessoal, boa noite. É só uma curiosidade. Boa noite aí para quem está assistindo. A minha curiosidade é o seguinte, deixa eu baixar a mão aqui. São duas, né? Vou falar de uma. Uma é o seguinte, como foi falado aí, acho que foi pelo Guilherme, não era comum, antigamente, a gente ter essa demanda de mercado de profissionais de PO, por exemplo. Tá? Eu atuo em PO desde 94, tá? Já faz um bom tempo aí que eu atuo em PO, e a gente não tinha muito isso. Era muito comum as empresas, às vezes, precisar dessa experiência, né, desse conhecimento, e se aproximarem de universidade para resolver alguns problemas. Hoje a gente vê ex-alunos nossos aqui, até de mestrado, sendo captados pelas empresas. Eu queria saber como que é a situação de vocês, isso é uma curiosidade, tá? Se vocês têm uma equipe mesmo de PO ou próxima,
ou essas pessoas ainda estão... Elas surgem em alguns outros grupos e vocês reúnem aí dentro da empresa, tipo, ele entrou na logística, ele tem esse conhecimento de PO, então vou aproveitar esse conhecimento para resolver alguma coisa, ou se vocês contratam já querendo esse conhecimento de PO, você já tem um time de PO na empresa, ou de ciência de dados, alguma coisa parecida. É curiosidade, sabe? Só para saber como é que isso está evoluindo a demanda das empresas. Essa é a primeira, depois eu faço a segunda, tá? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Aqui na diretoria de dados, a gente tem algumas áreas, tá? A gente tem uma área de Advanced Analytics, que trabalha basicamente com Machine Learning, alguns outros sistemas assim. Tem algumas áreas mais de engenharia de dados, tem algumas áreas mais de BI, tem a minha área, que é uma área de insights, que eu trabalho exclusivamente para logística com um time de pesquisa operacional, tá? Então, aqui eu sou líder da squad de otimização de malha, tá? Que atua para logística. Então, hoje nós somos um time de 3, 4 pessoas, estamos indo para 5 pessoas agora, né? Que, por sinal, estamos contratando, tá? Então, eu aproveitar mais um jabá aqui. Eu divulguei uma vaga hoje no LinkedIn para uma vaga remota aqui para o meu time, para uma lista de dados para atuar nessa área, tá? Então, a gente conseguiu, em 2021, fazer esse time de otimização de malha para logística, porque houve um baita de um trabalho, né, de construção e de entendimento ali dos times da necessidade disso. Tá? Então, você comentou que antes você tinha isso muito na academia, né? As empresas às vezes iam na academia ou numa empresa de consultoria, mas a minha percepção é que o que vem acontecendo é que, eventualmente, algumas dessas pessoas conseguiram permear em algumas empresas e elas conseguiram começar a trazer outras pessoas que começaram a formar grupos e começaram a formar a necessidade disso nessas empresas. E aí você vê a entrada no mercado de Amazon, de Mercado Livre, grandes varejistas aí, grandes empresas de logística, que elas já entram com esses profissionais. E as outras empresas que lutem para correr atrás disso. Então, essa é a minha percepção. Não sei se a Carol quer comentar alguma coisa sobre isso também. Não, acho que é isso que você falou mesmo, né? Já que falou aí da tua, vou falar um pouco aqui da minha também, né? Então, eu também sou líder de uma squad que é focada em forks de peças, né? Então, também tem um time ali que, enfim, tem cientistas de dados, né? Então, focado nisso mesmo, no modelo ali que a gente faz. Tem engenheiro de machine learning, tem analista de dados. E a gente vai reunindo ali, né? Como o Gui falou, de acordo com a necessidade do negócio, né? Então, acho que é por aí mesmo. Gente, obrigado. A outra pergunta que eu tenho, de novo, é outra curiosidade, tá? Na apresentação de vocês, eu fui vendo o problema. E, assim, eu vou sendo sincero que com o uso de PO, eu acabo me identificando mais com os problemas que foram apresentados de PO, porque são problemas que a gente ataca aqui. A minha área acaba atacando esse tipo de problema. Só que a gente com um setor diferente. A gente está aqui dentro do setor de óleo e gás, aqui do lado de Macaé. Então, esse é um setor que a gente só resolve mais problemas dele. Mas os problemas são parecidos. Então, era muito comum a gente ter esses problemas nos nossos trabalhos. A gente tem um programa de pós-graduação aqui há 10 anos e a gente está sempre resolvendo esses tipos de problema que vocês falaram. O que eu quero colocar com isso? O perfil de problemas que vocês têm parece não, com certeza tem aquela exigência por um profissional para resolver que tem uma certa característica de pesquisa. O cara não pode ficar acomodado, tem que buscar a solução. Eu vi soluções diferentes, eu vi soluções que vocês aplicaram o modelo, outras soluções que vocês pegaram uma ferramenta já pronta e juntaram com um simulador computacional, né, de VRP, e fizeram a coisa acontecer. E isso é uma característica muito comum que a gente aqui, quando está em algum programa de graduação, tenta trabalhar isso no aluno. A gente trabalha mais isso na pós-graduação do que na graduação, às vezes. Essa é a minha curiosidade, tá? Então, eu só quero saber. A minha curiosidade é, quando vocês estão selecionando para ingressar no time, o fato de ter essa experiência em pós-graduação, trazer essa na bagagem, a parte de pesquisa, alguma coisa, isso traz alguma diferença para vocês? Ou na contratação, ou quando a pessoa já está dentro do time,
de vocês incentivarem que eles façam esse tipo de curso para aprimorar esse lado. Essa é uma curiosidade. Quer responder, Carol? Você começa. Sim, pode ser. Assim, ó, vou dizer que eu nunca participei ainda efetivamente de uma contratação para minha equipe, tá? Eu fui uma das últimas ali a entrar na Renner, né, e estar na equipe. Mas, assim, com certeza que olhando a minha equipe em si, eu acho que metade da equipe tem pós-graduação, por exemplo, tá? Então, nosso cientista de dados, por exemplo, tem, né? Ele fez mestrado ali. E eu acho que para a gente é bem importante ter esse conhecimento, tá? Eu acho que a própria Renner incentiva também, né? A gente tem alguns, não necessariamente a pós-graduação em si, né? Mas a gente tem alguns incentivos, acho que o Bernardo consegue até auxiliar aqui, né? Por exemplo, aquela questão do Coursera, né? Então, a gente tem incentivo a conhecimento, né? E avançando. Bom, o mundo vai mudando, né? Então, tem que ter, né? Novas tecnologias vão surgindo, então a gente tem que sempre estar a par, né? Eu acho que a Renner incentiva esse ponto. Posso te complementar, sim, Carol, mas Gui, manda ver. Eu ia falar exatamente isso, né? A gente conseguiu uma parceria com a Coursera esse ano aqui. Então, o pessoal consegue, para diretor de dados, né? Então, o pessoal consegue ainda, né? Fazer os programas de especialização, né? E eventualmente, acho que tem mestrado, algumas coisas assim, mas a universidade de fora, a universidade daqui, dependendo da área que você quer, e liberado, né? Então, você não precisava fazer um curso de ciência de dados lá, você poderia fazer um curso de música, por exemplo, se você encontrasse lá. Eu acho que dava certo, né? No meu caso aqui, eu não peço um mestrado, por exemplo, ou uma especialização como exclusividade, mas eu olho com uma necessidade, né? Mas eu olho com muito bons olhos. Por que eu falo isso? Porque, geralmente, quem está terminando a graduação está saindo de um período de estudo de coisas muito amplas, né? Não conseguiu ainda focar, né, e implementar, de fato, o algoritmo, resolver um projetinho de pesquisa um pouco mais pesado, geralmente, tá? E o rigor que, às vezes, a gente precisa, essas pessoas ainda não conseguiram chegar lá. Então, geralmente, quando a pessoa já possui um mestrado, né, ela já passou por esse tipo de coisa, já passou por esse rigor que essa área, às vezes, exige. Tá? E eu digo, geralmente, porque a gente vê muitos trabalhos de conclusão de curso aí fenomenais, né? Então, eu tento olhar mais ou menos por esse caminho, né? Eu já tive vaga aberta no passado em que eu entrava no site das universidades, olhava o TCC dos alunos e ia atrás no LinkedIn falando, cara, estou com uma vaga aberta, te inscreve lá. Nas pessoas que trabalharam nisso, né? O pessoal que tinha acabado de passar pela graduação. E, por incrível que pareça, grande parte das pessoas que fizeram um TCC bom em pesquisa operacional estavam no mestrado, né? Então, as coisas, às vezes, acabam acontecendo, né? Aí eu tenho, às vezes, uma outra dificuldade, né? Que, às vezes, a pessoa terminou o mestrado e já engatou o doutorado, né? Dependendo de onde ela está no doutorado, às vezes a gente tem a dificuldade de, olha, poxa, eu preciso de você aqui, né, com foco alto, mas as pessoas também têm que se dedicar lá. Então, tem um balanço aí, né? Tem um equilíbrio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não quer prejudicar ninguém, né? Mas a gente geralmente olha por esses dois lados, porque a gente sabe que uma especialização, um mestrado ajuda muito, né? Eu acho que os cientistas de dados ali da Carol e os meus analistas também, especialistas aqui também. E fazendo um complementinho à resposta aí do Gui e da Carol, né, que já matou aí, falou tudo, eu acho que tem uma parada que vale a pena a gente considerar também, que é, cara, como o déficit de profissionais na área, sabe? Então, tipo, claro, como o Gui disse, ele não vai limitar por isso, né? Ele não vai colocar isso como um pré-requisito, algo assim, mas sem dúvida vai ser extremamente importante. E aí eu amplio essa resposta não só para pós-graduação, mas para qualquer projeto pessoal. Estar aqui nesse evento, por exemplo, né, já é um ponto que você pode construir uma narrativa, né, e contar sobre isso.
cara, como é que é a sua participação nas comunidades de tecnologia que estudam um tema, você tem algum projeto pessoal que você, para tentar colocar em prática o que você está vendo no mundo acadêmico, que você começou a rascunhar ali, desenhar e tal. Tem muitas coisas que ajudam sobre isso, né? Falando como profissional de RH, né? Vendo muito, assim, esse relato do Gui, né? Cara, procurando pelo TCC que a galera tinha feito, né? Não, o que eu quero dizer é que não é o tipo de vaga que você abre e tem 5.000 pessoas inscritas, sabe? É realmente procurar ali. Então, todas essas experiências são válidas, né? Muitas vezes a galera que se forma, né? Fala assim, caramba, mas eu não tenho o que colocar aqui, só no meu currículo, coisa assim. Mas todos esses... Tudo é uma historinha que você pode contar lá no seu currículo, sabe? Então, acho que é por aí. Pessoal, obrigado pela resposta aí. E só colocar, é legal vocês saberem também, a gente aqui acaba tendo um grupo que forma um monte de gente na área de pesquisa operacional. De repente você está faltando esse contato das duas partes. Mas obrigado aí pela resposta. Obrigadão aí, gente. Eu acho que, complementando aí o que o Bernardo estava falando no final, eu acho que alunos... Aqui vocês devem... o pessoal que está na plateia é bem variado, tá? A gente tem alunos do primeiro... Entraram agora na universidade, tem aqueles que estão saindo, tem algum ali que, de repente, já está no mestrado. Então, eu acho que fica aí... É para se pensar, alunos que estão entrando agora no curso, de repente, puxar algumas disciplinas mais voltadas para essa área de tecnologia, né? Alunos que estão ali no 4º ano, façam um TCC bem feito, né? Os recrutadores estão de olho nisso. Vocês não pensavam nisso, mas estão, então caprichem. E alunos que já estão entregando TCC e quem sabe fazer um mestrado, né? De repente vale a pena, principalmente para quem já está pensando em ir para essa área aí mais tecnológica. E o que é engraçado, porque a gente começou falando de logística, então, assim, parece que a ciência de dados tem aquela frase famosa que o software está engolindo o mundo, então a ciência de dados está engolindo as áreas, né, da empresa. Então, talvez seja um ponto aí para a gente pensar com carinho até na formação dos alunos. Pessoal, acho que por conta da nossa hora aqui, gostaria de agradecer, muito obrigado, tá? Com certeza a palestra de vocês enriqueceu muito os nossos alunos, aprendi bastante aqui também com o que vocês trouxeram, tá? Gostaria de agradecer de novo em nome aqui, principalmente da Universidade Federal Fluminense, o pessoal lá da USP vai ter acesso depois ao vídeo de vocês que está sendo gravado, e é isso. Espero que a gente se encontre novamente aí no futuro, nos eventos da vida. Obrigadão, gente.